Respondendo assim sua pergunta sobre a meditação, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me converti, porque antes eu não, eu lia a Bíblia sem menor entendimento e não entendia nada, então eu acabava não lendo. Eu li começava a ler um trecho e parava porque aquilo lá para mim era tudo muito estranho, muito difícil. Mas aí quando eu fui tocado, né, e passei a enxergar melhor, eu comecei a ler a Bíblia. Eu cometi um erro, né, que muitas pessoas cometem. Eu quis ler a Bíblia de capa a capa. Então eu peguei aqui no capítulo 1º de Gênesis e fui até o 22 de Apocalipse. E aí, quando eu cheguei lá no finalzinho, né, que eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, eu li a Bíblia inteira, que coisa. Isso durou quase um ano, né, demorou quase um ano para eu ler a Bíblia. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, tinha muitas passagens que eu não lembrava. Às vezes eu ia em algum lugar e a pessoa falava alguma coisa, por exemplo, eu ia na igreja e alguém falava uma passagem da Bíblia que eu falei, mas espera aí, eu li a Bíblia inteira e isso daí eu não vi na Bíblia. Aí a pessoa dava lá a referência do texto, eu ia lá e tinha. Aí o que eu percebi? Que a Bíblia não é um livro para você ler como qualquer outro, que você começa ali no 1º capítulo e vai até o fim. A Bíblia é um livro para ser meditado, né? Então, cada texto da Bíblia, a gente precisa ter pressa. E ninguém precisa ler a Bíblia inteira, né? A gente tem a vida inteira, se tiver oportunidade, bem, mas se não, o mais importante é você entender o que está escrito em cada mensagem, né? Então, existem realmente essas mensagens que as pessoas lendo, às vezes não entendem, mas quando você começa a meditar naquele texto, começa a buscar uma explicação, porque nada aqui está escrito em vão, né? Tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê, né? E aí você começa a meditar nisso, e quando você começa a meditar, você busca, né? Eu gosto muito de fazer o seguinte, às vezes eu pego um trecho aqui que eu não estou entendendo alguma coisa, eu vou pesquisar, eu pego outros livros e vou pegar a opinião de alguém que já escreveu sobre isso. Muitas vezes eu não concordo, né? Muitas vezes eu não concordo. Tem uma passagem na Bíblia, por exemplo, que fala da questão do fermento, que alguns pastores falam, não, esse fermento aí significa o maligno, né? E aí fala assim, porque Jesus ele conta uma parábola, né? E ele fala, olha, o reino dos céus é como que se colocasse o fermento em 3 medidas de farinha, né? E aquilo ali vira uma massa, a massa cresce, fica levedado. Aí eu já vi explicação de pessoas estudiosas, falam, não, isso daí significa o maligno dentro da igreja, por isso. Mas aí, no meu entendimento, não é isso. Nessa passagem, apesar do fermento realmente o fermento simbolizar o maligno em muitas passagens da Bíblia, nessa questão individual, o que Jesus está falando, na verdade, não é isso. É que realmente o fermento é algo de bom que é colocado para que a igreja cresça. Por isso, o reino dos céus é assim, ele começa pequenininho, começou com Jesus, né? Uma pessoa, ele foi chamando os apóstolos, montou 12 discípulos ali, e a partir dali montou um grupo, né? E a partir dali começa a disseminar o reino de Deus. E hoje a igreja é do tamanho que é, né? Então, na minha opinião, o que ele quis dizer é justamente isso, que o reino dos céus começou pequeno e cresceu. E aí é como se fizesse, a pessoa estivesse numa massa e colocasse o fermento nela, né? Mas o que eu falo assim, mas eu gosto de ler para ver o que alguns estudiosos entendem, para eu poder entender. Então, às vezes, num texto pequeno, igual, né, o cego de Betsaida, que é um texto de 5 versículos, às vezes eu perco aí 2 ou 3 dias para tentar entender o que Jesus quis dizer, né? Tem um exemplo, acho que é Salmo 87, Salmo 87, fala assim, olha, o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. Esse salmo, se a gente for ler ele do jeito que está escrito, ele é meio confuso, difícil a gente entender. Mas quando você começa a meditar nele, né, aqui estão profetizando sobre Jesus,
né? E quando ele fala que dentre os que me conhecem farei menção de Raabe de Babilônia, né? Raabe, a gente sabe que é aquela prostituta que ajudou os israelitas quando eles chegaram na terra de Canaã, em Jericó, e ela ajudou que eles escapassem, né? A Babilônia é a simbologia do maligno. A Babilônia ela faz uma simbologia do inferno, né? Ela foi quem foi lá, saqueou a cidade de Jerusalém, levou cativo as pessoas, assim como o diabo faz, né? E ele fala que faria menção a elas, mas fala o seguinte: Felístia, Tiro, Etiópia, se dirá, este é nascido ali. E aí, se a gente pegar, a gente vê o seguinte, que esses lugares todos reconheceram que o Messias, que Cristo era o Messias e que ele era nascido em Israel, né? Se a gente pegar no texto de Marcos, né, a gente estava vendo Marcos ali, mas se a gente pegar aqui no texto de Marcos, tá? Marcos 3,8, fala assim, olha só, e de Jerusalém e da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Para mim, isso aqui está ligado lá no Salmo. Porque lá está falando que muitas nações iam reconhecer que ele nasceu ali, e aqui fala que as pessoas de fora da cidade, de Tiro, de Sidom, né, até repete ali, pessoas da além do Jordão, ou seja, o Jordão era onde fazia divisa ali, né, de Israel, pessoas depois do Jordão reconheciam que Jesus tinha nascido ali. Então, assim, eu acho que a Bíblia é isso, ela não é um livro para ser lido, é um livro para ser meditado. Por isso que eu falo sempre que eu pego um texto e começo a meditar nele para tentar entender a mensagem que Jesus quis nos passar através das Escrituras Sagradas.